Salve, salve, Mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Carteiro Profissional. Hoje a gente vai estar trazendo dicas aqui para a 15ª rodada. Eu já chego dando a primeira dica para você, ó. Curte, comenta e compartilha. Show, papai. Ajuda o canal aí, né, meu filho? Ó, pontuação boa aí, 84 pontos. Poderia ter sido melhor, né, galera? Acabei trocando aí o Everton Ribeiro pelo Pareja. Ele tá em dúvida, né? Infelizmente o Pareja saiu logo praticamente aos 10 minutos, mas você vê, Matheus fez um gol pelo meio, teve assistência de escanteio, então assim, ele podia ter evitado esse jogo contra o Fortaleza, mas faz parte. O Everton Ribeiro fez aí 6 pontos, né? Então vamos começar nossas dicas aqui, né, galera? Começar logo as dicas sem enrolação. Sempre lembrando a você, galera, peço a vocês, segue também nosso Instagram lá, sempre que posso, galera, eu posso estar tirando dúvida lá no direct para vocês, né? A gente trabalha, a gente tem outras coisas e a gente faz o esforço maior possível para estar ajudando, né? Então, se puder contribuir aí com seguindo o canal, o Instagram, né? Então vamos começar nossas dicas aqui pelo gol, galera, ó. Pelo gol, se você for analisar as estatísticas aqui, ó, quem vem mais cedendo pontuação média para os goleiros são Vasco, Corinthians, né? O RB Bragantino, Fluminense. Então são os goleiros que têm mais cedido aí, os times que têm mais cedido pontuação. Muitos questão de SG, né? No caso do Vasco, mas o Bragantino finaliza muito, por isso que ele cede muita pontuação, tá? Dos goleiros aqui para a rodada, pensando aí em pontuação, você tem o Everton, tá? O Bahia tem um meio de campo muito forte, é um time que finaliza bastante, tá? Então, você só pensando, mas pensando em SG aí, o João Ricardo pode ser uma opção. O Fluminense com muita dificuldade aí ainda, né? Mesmo com a chegada do novo treinador. Então, o Fluminense finaliza muito, como você vê nas estatísticas, né? Aliás, cede muito SG, como nos últimos jogos, como você viu nas estatísticas. Aí você quiser um goleiro também para SG, pensando em SG, tem o Fabrício, o Vasco também, um desfalque aí do David, do Piton, né? Pode ser que sinta muito esses desfalques. Então o Internacional, que tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, vai jogar para agora no Beira-Rio, né? Primeiro jogo. Então pode ser uma opção. Rossi também vejo como baita opção. O Flamengo está muito bem, apesar de ter tomado gols aí nos últimos jogos, né? Ainda assim, quando se trata de jogar em casa, o Flamengo vem segurando o SG nos jogos, né? E para finalizar aqui, também tem o Anderson, né? Que eu acho que o custo-benefício vale a pena o risco, porque o Corinthians é um dos times que mais finalizam, tá? Mais 7 pontuação para goleiro. Você tá vendo aqui, ó, o Corinthians não tem cedido tanta SG assim não, mas defesas, o Corinthians finaliza muito. Aqui, são 17 defesas cedidas nos últimos 5 jogos, né? Então o Corinthians cede bastante. E o Cruzeiro não é o time que mais conquista, porém também não é um dos piores, né? Então vejo a opção aí do custo-benefício aí do Anderson. Aí você pode me perguntar, goleiro mais ousado, você tem o Gabriel do Juventude, né? Que o Grêmio também está com dificuldade. Melhorou um pouco, né? O Grêmio, mas dificuldade de fazer gol, mas o Juventude é um dos melhores mandantes da competição, né? Ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Vasco, ganhou se não me engano, empatou com o Atlético, né? Então assim, dificulta bastante. E outro goleiro ousado seria o Fábio, né? Porque o Fortaleza em casa é o time que finaliza muito mesmo. Então assim, o Fábio não é um goleiro não negativo, é um goleiro que fez um jogo contra o Grêmio, fora de casa, fez 8 pontos, se eu não me engano foi 9, foi 8 pontos. E tomou um gol, né? Então assim, o Fluminense está cedendo muita finalização e o Fortaleza finaliza, e o Fábio pode ser uma opção aí. Mas por enquanto, galera, aí por estratégia, cada um uma olhada, o meu goleiro vai ser o Rossi, tá? Já vou botar ele aqui, fazer o REC do goleiro, né? Do Flamengo, precisa de pouquinho para valorizar, 0,59. Fazer o REC aqui do goleiro com o goleiro do Internacional que está na seleção uruguaia, né? Aí laterais, galera, laterais a gente tem o Piquerez aí, ó, pra mim uma boa opção. Piquerez, que no jogo contra o Corinthians não foi bem, né? Fez só 5,20 por conta do SG, mas no jogo ele fez 6,60 contra o Grêmio fora de casa. Então assim, o Bahia não tem que ceder muito para lateral, tá? Mas assim, o Gilberto é um cara que ele agride bastante, né? Sobe muito do Bahia. Então assim, pega um cara que campeão de desarme, um cara muito bom como o Piquerez, então pode ser que dê certo ali, tá? Então o Piquerez é uma boa opção. Outro cara que é o Ayrton Lucas, né? Que fez até gol
no último jogo uma opção. René, se eu não me engano, está suspenso, né? Mas ele está aparecendo aqui. Se fosse jogar, para mim também era outra opção interessante ali, né? Marcar o Watson. Bruno Pacheco, cara, Bruno Pacheco também eu vejo uma baita opção para rodada. O Fluminense é um time que cede bastante desarmes por ali, né? Então o Bruno Pacheco aí é um cara que é sempre bom para cartola, né? Apesar desse ano ele não tá ter estourado tanto, fez essa pontuação aqui com o gol, mas ele é boa opção, tá? O Wellington sempre bom, também de São Paulo, né? Marcos Rocha também. E tá faltando um cara aqui que pra mim é uma unanimidade na rodada, que é o William do Cruzeiro, né? O William do Cruzeiro pra mim é uma unanimidade pra rodada, é um dos caras que tem mais desarmes na competição, 36 desarmes para lateral, muita coisa em jogos, 12 jogos, né? Uma média de 3 desarmes por jogo. Fora isso ele ainda tem 2 gols, 3 assistências, né? E vai pegar, provavelmente o Wesley deve jogar, né? Um cara que perde muita bola, que é o Wesley, né? Então assim, o William pra mim praticamente é unanimidade aí nessa rodada, tá? Cartola parece que não atualizou ainda, né? Tá mostrando aqui alguns jogadores que estão fora. E o outro lateral pra mim vai ser o Piquerez. Fora esses dois aí, se você quiser apostar, você tem o Arthur Lucas, né, do Flamengo. O próprio Wesley do Flamengo, que tem feito alguns desarmes, também vai jogar ali contra o Cleison, né? Cleison que joga para aquele lado do Cuiabá, tem chance também de desarmar. E também o Wellington aqui, o Wellington está até suspenso do Bragantino, né? Então deve jogar outro jogador por ali. E também tem o Cuiabá, que tem um média básica do Botafogo, tá? Mas é um jogo difícil. Defesa, galera, defensores. Na defesa a gente tem Igor Gomes aí que pode ser que continue jogando, e é bom lembrar que ele está jogando de lateral, né? O Busto tá machucado aí. Então se ele continuar como lateral é uma boa opção, que como o David não joga, deve jogar o Eric Marcos, ou também talvez até o Rossi, né, por ali. São dois jogadores que tem muita perda de bola, tanto o Rossi como o Eric Marcos. Eu não sei se o treinador vai colocar o Matheus Cuca por ali, o Matheus Cuca já jogou ali um pouco ali avançado, né? Mas eu acredito que Igor Gomes seria uma boa opção aí. Precisa de muito para valorizar, é verdade, né? Mas como o Internacional tem uma das melhores defesas, então a gente talvez um defensorzinho ali que possa ter média básica, né? É o Igor Gomes, tá? Ele tem aí 5 desarmes, não desarma tanto, né? E tem um gol na competição que foi justamente no último jogo, né, contra o Fluminense. Então vou estar colocando ele aqui. Outras opções aí para a rodada, você tem alguns zagueiros do São Paulo, né, que a gente sempre coloca, não pontua, mas a gente não coloca, ele vai lá fora de casa mesmo, perdendo desse jeito, faz 4,30, né, arboleda. Você tem Kaique Rocha aí pensando só em desarmes, e você tem zagueiros do Flamengo, você tem aí tem Léo Ortiz, que então deve ficar no banco, né? Eu acho que o Eric Pogá deve jogar junto com o Ala ali de volante. Então acho que a defesa do Flamengo deve ser Davi Luiz ou Léo Pereira com o Fabrício Bruno. Então assim, eu prefiro o Fabrício Bruno porque eu já dei dando uma olhada pelo lado direito da defesa do adversário do Cuiabá, que tem feito mais desarmes, né? Por isso que é porque muito pelo lado ali do Cleison, né? Que ele pega a bola, vai para cima ali. Então vou colocar aqui o Fabrício Bruno por enquanto. Fora esses aí, você tem o Vitão, não sei se está em dúvida ainda, está aqui no cartão provável, mas está em dúvida, tá? E para mim são esses aí. Do Palmeiras também, né? Você tem o Gomes aí, que deve voltar. O Gomes só precisa de 9,37 para valorizar aí. Contra o Bahia, que não cede SG, né? Então assim, será outra opção aí para a rodada, né? No mais é isso aí. Sim, também tem o Fortaleza, quem quiser arriscar no Tite aí, né? É outra opção. E também os zagueiros do Cruzeiro, né? O João Marcelo está suspenso, não joga, mas o Zé Ivaldo joga. O Zé Ivaldo é um jogador até para desarme, né? E finalização. Então o Zé Ivaldo aí, inclusive, vai ficar no meu banco. Mas tanto ele como o Tite pode ser uma opção aí, tá? Lateral, deixa eu botar aqui um reserva por enquanto, vai ser o Ayrton Lucas. Dá para ficar em dúvida entre Ayrton Lucas e Piquerez, tá? Porque o Piquerez tem um jogo mais difícil, né? E teoricamente Ayrton Lucas tem um jogo mais fácil, né? Só que aí você vai ter que estar triplicando
ou de repente tirar o Fabrício Bruno ou o Igor Gomes aqui, botar algum jogador do Palmeiras, que o Palmeiras, querendo ou não, também tem chance desse jeito, mesmo pegando um jogo difícil, né? Meio de campo, galera. Meio de campo a gente tem o Lucas Moura, não vive um bom momento nos últimos jogos, né? Não vem fazendo grandes, assim, jogos. Tem sentido ele, viu os jogos de São Paulo, alguns ele não tem se destacado tanto, diga assim, né? Ele faz um pouquinho ali, outro ali, mas não tem se destacado. Mesmo assim, para mim, o Bragantino é um dos times que mais cede pontuação para meia, né? E por isso eu vou estar colocando ele aqui no nosso time, né? Se eu for analisar aqui em meio de campo, pontuação média, o Bragantino, cadê? O Bragantino 7-3, né? Não é o que mais cede, quem mais cede é o Corinthians, né? Por isso a gente já vai tentar colocar o Matheus Pereira, mas se for analisar aqui meias, gols, né? O Atlético está cedendo 5, o Bragantino 4 e o Corinthians 4, né? Na teoria, você botaria Matheus Pereira, Eduardo, não dá para confiar muito, né? Apesar de ter nos últimos jogos feito boas pontuações, e Lucas Moura, né? O Cuiabá não cede gols, muito gol para meia, né? E assistência, assistência, o Cuiabá também não cede muito, pensando no Gerson, que está muito bem, né? Mas o Corinthians continua aqui a ceder, né? A pontuação para meia, e o Bragantino cedeu apenas uma assistência, né? Então, assim, lembrar que quem imitou contra o Bragantino foi o Eduardo, né? Então, assim, do outro meio, como eu já falei, vai ser o Matheus Pereira, que tem uma média muito boa em casa. Eu não estou gostando da posição dele, porque ele está jogando mais avançado, né? Isso tem atrapalhado um pouco, mas ainda assim ele vale a pena porque ele tem média básica, né? E quando faz um gol, a assistência, ele estoura na pontuação. Aí vamos lá, vocês tem um Cristal daí que está pontuando bem nos últimos jogos, né? Mas média como visitante 3.70, né? O Juventude em casa, como já falei, difícil. Aí você também tem aqui o Alan Patrick, né? O Garro sempre bom, né? Jogador com média baixa, a gente colocou no último jogo, fez 2 gols aí. Matheus, você tem o Alan Patrick, o Vasco é outro time que cede bastante para meio, apesar de ter melhorado, como eu falei, o Vasco tem de salto, né? O David vai ter de salto do Hugo, Piton, então isso, eu acho que vai atrapalhar o Vasco. O que conta a favor do Vasco é o Internacional está muito desgastado, porque não tem jogado em casa, tem jogado como mandante, joga fora, querendo ou não, e vem de um jogo contra o Fluminense, né? E aí tem um jogo da Copa do Brasil contra o Juventude no meio de semana, então querendo ou não vai tirar um foco do Inter aí. Mas Alan Patrick, baita opção. O Zé Gabriel deve jogar no lugar do Hugo. O Zé Gabriel faz muita falta, né? Então Alan Patrick é uma boa. Outro cara aqui muito bom é o Mateuzinho, tá? O Mateuzinho aí deu uma assistência no último jogo, fez 4.10 de outras média básica, então assim, tem uma média como mandante 7.96, né? E também ele e o William, né? O William Oliveira do Vitória são 2 jogadores de meio de campo do Vitória que tem jogado bastante, pega um adversário aí que em casa, que fora de casa não vem tendo grandes atuações, e já o Vitória ao contrário, vem ganhando seus jogos, né? Perde uma clica ali, mas tem bem quando joga em casa. O Bruno Henrique seria outra opção aí, né? Mas é mais jogador de média básica. Jéssica, como falei, está muito bem jogando, apesar de, né, é muito de lua, né? As pontuações dele. Eu acho que são esses meios aí, galera. Não tem outros meios aí não, tá? De destaque, assim. O Arnaldo não sei se vai ser titular, mas seria uma aposta, né? E também tem o Veiga, né, galera, que não está aqui, como eu falei, não está atualizado. O Veiga que foi expulso no jogo contra a Pena, né? Foi expulso no último jogo anterior ao Grêmio, né? Contra o. Nem lembro mais, contra o Corinthians, né? Foi expulso, mas ele vem melhorando, né? O Veiga vem melhorando. O Bahia não tem que ser tanto para meia, tá? Mas o Veiga vem melhorando nos últimos jogos. Então, assim, fico bem na dúvida entre o Mateuzinho e o Alan Patrick, tá? Porque o jogo do Palmeiras é jogo difícil, cara. É jogo difícil, tá? Então, vamos ter que estudar melhor essa posição, mas por enquanto eu vou estar colocando ele aqui, tá? E aí a gente pode ver no ataque já se vai Estevam, se vai Valência e tal, né? Vamos o ataque aqui, reserva por enquanto aqui, vou colocar inclusive o Alan Patrick, que é uma dúvida minha, tá? No ataque, galera, você tem Hulk aí, Botafogo cede gol para atacante, tá? Cede pontuação.
Assistência aqui, se o Vasco está cedendo para atacante, né? O Bahia também está cedendo, ó, o Estevão. E o Atlético, o Botafogo, cadê? O Botafogo cedeu 2 assistências para atacante e gols. O Botafogo também cedeu, né? Aí o Vasco continua cedendo, o Bahia cedendo aqui, ó, o Estevão. Né? Tem que olhar bem detalhado quem é o atacante que está metendo contra o Bahia. Se é um atacante de lado, se é o centroavante, né? Tem que fazer esse estudo aí para ver qual é a opção aí. Claro que a melhor opção é o Estevão, né? Que ele tem média básica. Mas assim, o único dado para a rodada é o Pedro, né? O Cuiabá não é um time que cede tanto assim, mas a fase do cara, o cara entrou, já deu uma assistência, ainda fez mais 1.10, né? Então assim, por pouco não teve pena pro Flamengo, ele estava só com pouco tempo, né? Então assim, Pedro unanimidade. Vejo Paulinho e Hulk, boas opções. O Hulk está melhor porque vem nos últimos 3 jogos aí pontuando muito bem, né? O Vegeta, o jogo é muito difícil, mas o cara, eu vejo como uma aposta nessa rodada, mas ele é muito bom, né? E o próprio Paulinho aí que não vem, fez aquele gol no jogo contra o Atlético Goianiense, foi praticamente dado ali, né? Mas não vem tendo tanto desempenho assim. Bruno Henrique, galera, eu vejo como boa opção, vive uma fase muito boa, só que o jogo, eu acho que o Cuiabá vai ficar muito retrancado, tá? Muito retrancado, então assim, o Bruno Henrique é mais bom na velocidade ali, né? Então ele vai ter o Matheus Alexandre ali também na bola aérea que vai marcar ele, talvez, então assim, é boa porque na fase dele é boa, mas um jogo, ele prefere um jogo que tem espaço, né? Outros caras aqui, tem o Luiz Henrique, né? Porque o Atlético Mineiro tá sem lateral esquerdo, ele joga para ali. Lucas Barbosa também, eu vejo como uma boa aposta, né? Juventude em casa, ele tem uma média de quase 10 pontos em casa como mandante, né? Luiz Araújo, o cara que vem surpreendendo, se você for analisar as pontuações dele aqui, ó, vem pontuando muito bem, tá? Luiz Araújo evoluiu muito com o Tite, então assim, outro jogador, né, que vem de sequência. Então eu já dei uma olhada nos mais escalados, ele tá entre os mais escalados inclusive, tá? Então Luiz Araújo é uma baita opção. O Ciro também, né, sempre pontuando, tem o cobrador de pênalti aí do Fortaleza. E Estevão, cara, não dá pra, o menino tá jogando muita bola, né? Joga em casa, tem uma média em casa como manda de 7.27, como eu falei. Não sei qual é a posição que o Bahia está cedendo para atacante, mas de fato o melhor atacante do Palmeiras é ele, né? E eu vou estar colocando ele aqui no nosso time por enquanto, tá? Fora ele, galera, quem tem mais? Tem o Wanderson, o Wesley tá machucado, né? E aí uma das minhas dúvidas no ataque é justamente Estevão, Hulk e outro cara aqui que eu vou te falar, Éder Valencia. Por que Éder Valencia? Se Éder Valencia for jogar titular, galera, eu acho que eu vou colocar ele no meu time, porque o Vasco joga com a defesa reserva. Rojas é um cara baixo, né? Um zagueiro baixo. E Léo não é um cara tão assim como o Michael. Quase todas as bolas ele Vegeta ele tira na bola aérea, né? Mas o Michael tá suspenso, o João Vitor tá machucado, né? Não tem o Hugo Moura. Então assim, posso ser que não tem o Piton. Então o Vasco tem muitos desfalques e a de Valência aí tá voltando aí da seleção, então pode ser uma baita de uma opção. Mas por enquanto, que está provável é o Hulk, eu vou estar colocando ele, mesmo sendo um jogo difícil contra o Botafogo, né? O Hulk está melhorando bastante, melhorou muito. Quando ele fica calmo, ele joga bem, né? Então por enquanto eu vou colocar o Hulk, mas se o Éder Valencia for jogar titular, se tiver informação que ele vai jogar, eu acho que eu vou colocar ele, tá? Mesmo sendo contra o meu Vasco. Treinadores, galera, a gente tem o Abel aí, Ferreira do Palmeiras, né? Jogo difícil contra o Bahia, mas o Palmeiras tem a volta aí de Veiga, tem a volta aí de alguns jogadores, o Gomes, né? Isso o Palmeiras melhora bastante, né? Mas o melhor treinador da rodada para mim é Tite, né? Não tem como deixar de fora. Outros treinadores aqui tem o do São Paulo, né? Que quiser fazer uma apostinha, o Cudê, do Internacional, o Vojvoda do Fortaleza, né? E o Roger Machado aqui também com outra apostinha aí, porque o Juventude vem bem jogando em casa, né? Atacante reserva aqui por enquanto. Pegou, hein? Vou colocar aqui o Wanderson do Internacional, que outro cara que também eu vejo como uma boa aposta, porque o Vasco toma muitos gols da onde?
lado do Paulo Henrique ali, do lado direito é justamente onde ele joga, né? Por enquanto, capitão Pedro, né? E eu acho que é isso aí. Confirma aqui nossa escalação, mas galera, ressalva assim. Não tem ninguém do Inter do meio pra frente. É isso que tá me incomodando no meu time. Mas vou analisar bastante aí. Porque o Vasco melhorou, mas tem um desfalque importante ali, que é como eu já falei, Michael, Hugo Moura, Piton e David. Jogador que dá muita sustentação ao Vasco ali, tá? Então galera, valeu, curta, comente, compartilhem, até a próxima.